Boa tarde a todos que estão na rede. Vamos começar o IPTV sobre Makerspace. Apontando aqui a presença da Márcia Pena, da Rosa, que é do ensino médio, o Andres e o Alexandre, que estão ali na retaguarda. A proposta hoje não é definir nada, porque eu acho que o e-mail saiu assim, não, vamos definir propostas, mas não é bem isso não, nós vamos discutir sobre o Makerspace, o que nós achamos, o que vocês acham, o que pode ser feito, o que a gente tem condições de fazer, e é isso, é aberto. É para discussão mesmo. A gente vai apresentar alguma coisa que muitos já conhecem de pesquisa, o Google está cheio de ideias e imagens, mas vamos ver, porque a gente tem uma intenção, o ano está complicado, a gente não sabe muito o que a gente vai poder fazer ano que vem ou não, mas a gente tem muita vontade de ano que vem patrocinar um Makerspace, que a gente está chamando, na verdade, de espaço de livre criação, para sair desse nome Makerspace. Ficar uma coisa mais SESC, né? Alguém quer falar alguma coisa? Posso começar? Então, eu vou passando aqui, qualquer coisa, vocês façam perguntas aí pelo chat, ou peço a palavra, estaremos aqui interagindo. Eu vou tentar ler, deixa eu ver onde que é mais fácil. Eu acho que é mais fácil lá. Eu consigo ler. Bom, mais informação, né? Espaço Maker é um espaço de edificação para a exploração da cultura da gambiarra e de habilidades, da cultura de gambiarra e habilidades. Eu acho que vai estar difícil. Vamos mudar o sistema aqui. Bom, agora vai. Espaço Maker é um espaço de criação para a exploração da cultura de gambiarra e de habilidades, para desenvolver e materializar projetos ou produtos, mas também um espaço compartilhado, que reúne agentes inovadores, socializa ideias, explora possibilidades e estimula a cultura de rede. É espaço para sonhar. Permite que jovens de todas as idades, não tem limite de idade, o jovem aqui de espírito, isso. Criem, desenhem, transformem e construam projetos com suas próprias mãos, podendo desenvolver diversas habilidades, estimulando a criatividade, o convívio e transformando ideias em realidade. Pode ir para o próximo. Isso aqui mesmo? Como nós estamos chamando o Elk, maravilha. O espaço de livre criação é o resgate da garagem oficina. Porque antigamente a gente tinha espaço, tinha uma garagem, um carrinho, tinha um espaço no fundo com várias ferramentas e materiais, bugigangas, para fazer concertos, transformar coisas. Né? O resgate, na verdade, é um resgate disso, né? E estimula o empreendedorismo e a inovação por meio da tecnologia de ponta, do uso de sucata e do faça você mesmo. Em ambiente que pode oferecer desde uma impressora 3D, que é uma coisa mais sofisticada, né, até um simples martelo. O Espaço Maker ele é aberto a qualquer tipo de equipamento, material, técnica, ele é aberto. O que puder ter ali, que puder ser usado, acrescentado, é aberto. Com o conceito de inovação aberto. O movimento Maker é visto como a nova revolução industrial e seus adeptos chamados de sprinklers. Sprinklers, para quem não lembra, é aquele negócio de incêndio, né? Como as ideias são abertas na web, ele pulveriza, né? Aí lembra o sprinkler. Por isso que eles estão chamando desse nome. Por espalharem seus modelos na web. Tem até um livro e-book, pelo jeito, né? Makers, a nova revolução industrial, do Chris Anderson. Deixa eu pegar outro. Esse aqui. Bom, para quem é
um espaço para qualquer pessoa com espírito agregador, convergente e inspirador, que queira construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de objetos e projetos com suas próprias mãos. Isso é uma definição da Wikipédia, Makerspace e o movimento Maker. Esse espaço permite que pessoas... Alguma coisa? Não, ok. Permite que pessoas com as mais diferentes experiências possam interagir. Ontem a gente estava conversando sobre isso. O SESC tem muita essa facilidade, porque tem pessoas com vários conhecimentos e de várias áreas, né, de várias idades, que pode, por exemplo, uma garotada quer fazer um projeto, está dando exemplo eu e ela, quer fazer um projeto, gostei, intergeracional. A garotada quer fazer um projeto que envolve alguma habilidade em marcenaria. Provavelmente o SESC, o EJA, pode ter um marceneiro lá, já aposentado, que queira participar, nem saiba que pode participar, né? Então, é isso. Inclusive, a pessoa que vai mediar ou coordenar um espaço maker, ele tem que ter essa visão. Ele tem que ser um integrador, né? Ele tem que buscar coordenar essas habilidades, as ideias, trazer pessoas, agregar. É meio um perfil, né? Isso aí também é uma coisa que a gente tem que discutir, pensar. Bom, diferentes experiências que possam interagir, aprender e criar projetos ligados ao universo da fabricação digital, eletrônica, robótica, biotecnologia, marcenaria, artesanato, e uma junção da alta com a baixa tecnologia. Que é aquela história que eu falei, né? Tem a máquina, pode ter a máquina 3D, mas também vai usar muito elástico, canudinho, resto de material, retalho de pano. E com foco em inovação social, tecnologia e criatividade. Pode ser usada uma sala de aula adaptada ou um espaço tipo garagem para as criações. Não precisa ter equipamentos e materiais caros, como impressora 3D, cortadora laser e instrumentos de robótica. Podem ser disponibilizados vários materiais, como papéis coloridos, retalhos de tecidos, materiais recicláveis, sucatas, balões, colas, madeiras, tintas, botões, massinhas de modelar e muitas ferramentas. Isso aqui é só exemplos, né, de materiais, soluções, aproveitando, aqui tem pneu, caixa de mantimentos, pallet. A gente fala de produção cultural, o SESC tem muito disso, né? Tem muita produção cultural, então pode ser feito cenário, usando o pessoal do espaço maker, pode fazer figurino, dependendo da peça tem figurino. Eu já vi, aí tem até figurino aqui, né? Mas eu já vi figurino em espaço maker misturado com um negócio de luz, de robótica, a parte da roupa mexe, acende luz. Depende, é claro, do enredo do que está sendo apresentado, né? Mas é uma possibilidade. São múltiplas as possibilidades, né? O Andres. Fazendo contador de pessoas. Então, ao invés de você ficar com aquele marcadorzinho manual contando quantidade de pessoas, você faz um marcador de pessoas na porta. É uma coisa simples, né? É uma luz, né? O sujeito passa na frente da luz e marca. Então, você pode fazer um monte de coisas que podem ser usadas no dia a dia do SESC, de teatro, de show, né? Então, de coisas simples como esse marcador, ou coisas até bem mais complexas, como cenário, figurino, né? Então, eu acho que é uma parceria interessante que os espaços makers, ou os espaços de criação, eles podem fazer com cultura, com saúde, com educação, né? Com outras áreas, né, do SESC, não só a área de ciências. A Rosa pediu a palavra. Oi, gente. Boa tarde.
como assim, como diz que é um espaço de livre criação, então a minha questão é a seguinte: eu sei que é um espaço que se colocam diferentes objetos, que tem uma pessoa fazendo a coordenação e tal. E entendo como terão diferentes objetos, né, sairão diferentes produções, diferentes projetos e tal. Agora, eu quero entender o seguinte: cabe alguma condução desses projetos, alguma exemplificação, algum modelo? Porque essa palavra da livre criação, eu queria saber se tem, por exemplo, quando vocês falaram aí pode ser um projeto intergeracional, né? Então pode ser que que a Gabi ensine para o Renato, sabe? O Renato ensina para a Gabi, é isso, é uma provocação que necessariamente a pessoa que está fazendo essa coordenação, ele não é ele que vai ter, ou não é ele que vai indicar, mas ele pode provocar essa articulação, é isso? A ideia é exatamente essa. Ele é um articulador. As provocações, as criações partem dos usuários. Eles definem o que eles querem fazer. O articulador ele pode até, nesse sentido, observar alguma tendência assim, do grupo. Eles gostam de fazer isso. Ele, que tal vocês fazerem isso? Ele pode dar ideia, mas, em princípio, parte do grupo. E ele vai tentar fazer essa coordenação, essa articulação, tentar juntar pessoas, diversos conhecimentos para que o projeto tenha sucesso. É basicamente isso. Pode falar. Ela tem uma preocupação pedagógica que vai ser necessário discutir isso também. Porque vocês sabem que o professor é raça ruim, né? Não, mas assim, só para fazer umas reflexões aqui, dialogar um pouco com meus colegas, vai precisar de um plano, né? Assim, de operacionalização desse espaço, né? Eu sei que o cara vai articular, mas assim, vai precisar de um mínimo de projeção, né? Desenvolvimento dessas atividades, de possibilidades, não sei. Estou aqui pensando já, porque eu estou muito interessada. O Andes vai responder. O Rosa, no Espaço Maker que a gente foi visitar em Botafogo, tinha cursos lá, né? Então, assim, você pode oferecer cursos, né? A pessoa que está coordenando, ela pode fazer contatos com pessoas, com instituições e oferecer cursos, né? Então, o Espaço Maker, ele é um multi-espaço. Então, ao mesmo tempo que você tem um espaço de trabalho, né, de livre criação, você tem um outro espaço onde você tem palestra, curso, né? Você tem um monte de atividades ali. Você pode ter atividade de dia, de tarde, de noite, né? E em cada uma desses horários e desses espaços, porque você tem multi-espaços, lá em Botafogo a gente tinha um espaço lá embaixo que era para curso, palestra, e em cima tinha 2 oficinas. Então, como ele é um multi-espaço, ao mesmo tempo pode estar rolando um monte de coisa lá, né? O que o coordenador faz, ou responsável, seja lá que nome a gente dê a esse sujeito, é montar uma programação com curso, palestra, com atividades, né? O que ele faz é orientar. Lá na Colômbia, o Espaço Maker que eu visitei, em Medellín, era enorme, né? Tinha 2 andares, né? Tinha até área de culinária, né? E ele era bancado pela Associação Comercial e Industrial Local, pelos empresários locais, tá? Então tinha um certo direcionamento no que eles estavam querendo. Era atender as comunidades mais carentes que estavam em torno do Espaço Maker. Era uma coisa mais profissional.
mas também tinha um espaço de livre criação, aonde as coisas rolavam de uma maneira mais natural. Eu estou usando a palavra natural, mas é uma coisa mais de criatividade, de pessoas como nós, que vamos lá para fazer alguma coisa, e tinha uma coisa mais formal, que era voltado para as pessoas de baixa renda. Então, o espaço maker, ele pode ser adequado para uma realidade, desde que você tenha um espaço e um tempo para que ele cumpra a sua função, que é um espaço de livre criação, onde as pessoas vão para lá para exercer a sua criatividade. E um aprender com o outro. Porque essa é a ideia, né? Eu sei alguma coisa que você não sabe, você sabe alguma coisa que eu não sei, e a gente troca. E é nessa troca que a gente cria, né? E desenvolve as coisas, né? Acho que é muito por aí. O Andres falou, lá em Santa Catarina, nós fomos lá fazer um curso sobre robótica e eles tinham uma garagem com vários equipamentos, vários materiais, e eles oferecem cursos também. Então, eles fazem as duas coisas. E, na verdade, é isso mesmo, o Espaço Maker é para isso, compartilhar a ideia e formar uma rede, né? E estimular a criatividade das pessoas. Complementando, vai haver isso mesmo, a especificidade de cada lugar. Em algum momento, eles vão ter que... A gente fez robótica. A robótica é um atrativo em Espaço Maker, não quer dizer que vai ter em todos. Mas, em algum momento, se houver, vai ter que ter um treinamento, porque ninguém vai começar a robótica do nada, vai olhar aquele monte de motorzinho. Eu tenho até aqui para mostrar depois, robótica, porque a robótica não é fazer carrinho, robótica é qualquer automação. Qualquer automação, isso que o Anderson falou de contar, a pessoa passa na luz, contou, isso já é robótica. Robótica é qualquer automação, não é fazer robô e carrinho. Que fica um negócio meio estigmatizado, que é só isso, mas não é. Eu fugi um pouco do tema que eu estava pensando, mas... Aqui é uma prova viva, a colega aqui desesperada, achando que ia fazer, e não era bem isso. Bom, mas eu vou mostrar aqui que pode ser feito, até para criar tirar a ideia que robótica é uma coisa difícil. Eu fiz lá em São Paulo um treinamento lá, que o pessoal usa sucata, porque acaba você fazendo automação com elástico, tem até motorzinho, mas aquele motorzinho, eu tenho aqui a amostra, eu vou mostrar aqui aqueles motorzinhos básicos de carrinho, tem algumas coisas assim simples, mas a maior parte é sucata. Isso é um início de robótica, que pode ser feito assim. Agora, se for partir para robótica com Arduino, aí vai precisar de treinamento, com certeza, ou em outras áreas, eu não sei, como as possibilidades são muitas, eu não sei nem como extrapolar, por isso que a gente está abrindo. Cada um vai poder pensar nas suas realidades e ver o que é necessário. O que pode ser necessário, o que pode acontecer. Eu imagino que lá na área, sei lá, do Pará, talvez a coisa mais com temas relativos à ecologia, conservação ambiental, tenham mais eu estou sendo chamado a atenção pelo diretor, eu estou afastando aqui o microfone. Tem mais saída, né? É isso. Vamos tem uns modelos aqui, abajur de pregador, tem uma caixinha lá de caneta, porta-canetas com sucata de disquete e sucata também de teclado, né? Pneu de bicicleta, roda de bicicleta, são coisas que aproveitaram, né? Aqui isso aqui a gente já viu até na internet alguns casos, né, de pais que buscaram ajuda disso aqui. A impressão é uma mão mecânica impressa em 3D. E faz parte também dessa cultura maker.
colaborar com essas necessidades, né? O espaço pode ser equipado também com impressão 3D, no caso aqui, mecânica, robótica e até biohacking. Biohacking é uma coisa meio punk, tanto que é biopunk, entre implantes magnéticos, biológicos e movimento, como o biopunk, está aqui o biopunk, e o transhumanismo, temas mais afetivos ativistas, que eu tive que pesquisar até o que era isso. Não? E nunca ouviu falar da mão mecânica em peça 3D. Isso aí foi um caso que teve muita repercussão na mídia, na internet. Isso eu enxergo. Então, fala aqui dos biohacks, estão implantando luzes de LED, punhos, um aparelho do tamanho de uma moeda. Isso é só curiosidade, né? Que acende uma luz quando em contato com algum material magnético. Aí tem essa foto aí, é um negócio maluco, né? Mas teve um evento aqui no Rio, piquenique, eu não cheguei a ver, mas o ano estava no dia que fizeram, tinha gente fazendo isso. Durante o evento, implantando esse negócio dentro da pele, embaixo da pele isso aí. Tem uma maluquice, assim, o transhumanismo, e biopunk, eles defendem assim, que o ser humano pode usar tecnologia para melhorar o desempenho dele em várias... Ela quer falar. Eu até pesquisei na internet sobre isso e eu vi que eles querem implantar tecnologia no próprio organismo, dentro do organismo. E além dos implantes de LED, que é uma pequena cirurgia, que eu acho que tem uma foto que dá para ver, que tem corte ali, tem um outro, que é esse aí, implante magnético. Coloca um ímã dentro da pele e aí o outro material fora e fica... É um negócio doido mesmo. Passa outra. Não, isso aqui são espaços que a gente. São só modelos para vocês verem as diferenças. Não tem uma coisa assim fechada. É aberto. É o que pode ser feito, o que precisa, talvez, na região. Então, são alguns modelos. Pode passar. Isso aqui são coisas feitas aqui. Aquela primeira foi eu que fiz. Eu não trouxe, né? Mas tem um filmezinho. Com uma latinha de Coca-Cola, um pedaço de disquete, um balão. A gente fez com a exposição luz aqui quando a gente fez aqui no DN, a gente usou isso para mostrar a impressão gráfica do som. Tem um vídeo sobre isso, é o vídeo 1, por favor. Pequeno foi o que fiz assim rápido, mas só para fazer uma demonstração. Os movimentos. Não precisa ficar em loop, não. O uso também de seringas como equipamento de hidráulica, aí já é o vídeo 2. O vídeo não, esse é um link. Tem o primeiro link aí, eu não consigo ler daqui. Deixa eu ver se ele consegue colocar o link. Aqui, do lado tem um guindaste, um modelo, e as seringas eu fotografei aqui, mas tem um link. Tem como passar? Vai passar, só um minutinho. Aí vocês vão ver que além de soluções, dá essa noção assim, de automação e serve como diversão, brinquedo, e acaba sendo uma coisa até séria. Porque eu achei esse vídeo impressionante. Olha o brinquedinho do menino. A parte hidráulica toda com seringas. Ao invés de pedir o pai, encher o saco do pai para comprar aquele brinquedo caro de controle remoto, olha o que ele fez. É isso. Esse é um. Bom, esse aqui. Mostra, por favor, aqui a tela. Esse já é outro. Esses dois primeiros de cima
foi aquilo que eu falei. No treinamento que eu fiz lá em São Paulo, eu recebi um saco, aquele saquinho ali cheio de bagulho dentro, e o desafio era fazer um carrinho que andasse pelo menos 1 metro em linha reta. O filho vai andar assim, mais ou menos 1 metro em linha reta, mas a primeira tentativa ele ficou rodando. Ele ficou rodando no eixo. Mas tá ali, é o filme 2, por favor. Ainda sofreu um acidente. Ele ainda sofreu um acidente. A tela, por favor. O último aqui só para demonstrar também, tem um balão amarelo aí que serve de propulsão, o eixo, as rodas são de tampinha de alguma coisa, o eixo é montado com canudinho de refrigerante e palito de churrasco. E a base é isopor. Ou seja, só sucata, né? E acaba sendo um brinquedo. E do lado ali, que está no filme 3, eu montei aqui também, são 2 copos de isopor, desses que a gente recebe aí em restaurante, e a gente faz um girocopo, tem um filmezinho também. É mais um brinquedinho, também feito com sucata. Aqui já é uma coisa mais sofisticada, esse faz parte do curso que eu e a Gabi fizemos em Santa Catarina, com o kit do Atobox. O kit Atobox que ele usa a programação do Arduino numa plataforma que é Scratch, se eu não me engano, o nome é uma coisa assim, está escrito aqui, depois eu vou poder ver para vocês aqui. Tem um link aqui também, né? O link... tem um filme primeiro, o filme, por favor, o 4. E depois o link. Isso é só para mostrar, a gente já utilizando no treinamento, foi a última parte, usando o nosso celular para controlar a luz. Isso é automação também. E no link é um outro equipamento que nós descobrimos, que nós achamos muito interessante, chamado Maquei. Esse é interessante, mas a gente não tem não. Só, esse aí. Ele usa até o grafite como contato. Hi, I'm Jay. And I'm Eric. We're graduate students at MIT Não Media precisa Lab. passar mais não, é só que aí fica grande. Passa mais uma. Bom, isso aqui é para falar um pouco também da capacitação que nós fizemos lá em Catarina. O regional lá que organizou, deixa eu ver do outro lado. Aqui tem que enxergar aqui mesmo.
Bom, foram informações básicas sobre o manuseio das peças, instruções metodológicas, didáticas e aplicações práticas através da proposição de desafios. A capacitação é de 20 horas e realizada pelo DR Santa Catarina treinou o grupo na utilização do kit Atobox, envolvendo o seguinte conteúdo: construção e solução de desafios com a utilização de aparatos mecânicos, eletrônicos e programação iconográfica. Programação iconográfica a partir de softwares livres. O Scratch, o Atobox, ele é baseado no Scratch, tá? E o Scratch baseado no Arduino, basicamente é tudo a mesma coisa. É o Arduino e o ArduBlock, que é esse ArduBlock foi um japonês que criou, para ver como é que nós estamos atrasados em robótica, para a filha dele de 4 ou 5 anos. Acho que era 4 ou 5 anos, para ela brincar. Construção de protótipo e uso de controle por equipamentos móveis, celular ou tablet via Bluetooth, e foi aquilo que a gente mostrou ali, o celular controlando. Tem mais? Aqui são as fotos. A Gabi estava lá, pinto no lixo. Aí foram algumas coisas que nós fizemos, né? Eu não me lembro, mas eu tenho um carrinho, tem uma automação de trânsito. Fizemos um conjugado entre o Arduino e usando a protoboard. É mais eletrônica. Eu uso o protoboard. Alguma coisa do treinamento, para vocês verem. Mas essas são as fotos daquele, mostrando o uso de bugigangas. Tem até circuito elétrico, né? Tem uma pilha ali embaixo, um LED, papel alumínio. São as coisas simples que conseguem dar um efeito e causa efeito também nas pessoas, né? Porque surpreende, né? A facilidade e a simplicidade. Mas acho que acabou, né? Isso aqui é porque eu sempre disse isso, e eu na minha mesa, quem me conhece aqui, eu tenho um monte de bagulho. Tem um balde de bagulho, caixinha de bagulho, caixa de bagulho, porque eu sempre disse isso aí, nada serve para tudo, mas tudo serve para alguma coisa. Eu acho que eu já nasci maker. Acabou? Dá mais um toquezinho? Mais um. Valeu. Bom, aqui tem as referências, depois a gente bota aí para vocês, distribui no grupo. Mas eu acho que agora é a palavra aberta aí, para discutir, ver o que... Se houver, né? Boa tarde. Povão aí do Brasil todo. Perguntas ainda não temos, mas eu acho legal aqui colocar 2 observações, uma feita pela Samantha de Santa Catarina, lembrando que o espaço, na visão dela, e é também a nossa, é um lugar para soluções para questões corriqueiras, com troca de ideias e de experiências. Acho que essa é uma das partes mais legais assim, desse tipo de espaço, de livre criação. E o SESC São Paulo, que também destacou aqui, deixou eu achar, no meio de tanto cumprimento, boa tarde para lá, boa tarde para cá. Já achei aqui também, né, no sentido de valorizar o conhecimento prático das pessoas, não só o conhecimento formal, né, vindo das instituições de ensino, de pesquisa e tudo mais, mas o conhecimento que cada um de nós pode ter acerca de vários assuntos, né, que são aspectos bem bacanas aí desse tipo de espaço que nós estamos pensando para trabalhar junto com as salas de ciência. Então vamos lá, pessoal, vamos enviar as perguntas aí, quem quiser participar ao vivo. Inclusive, aquela proposta nossa do ano passado é que, com essas mudança de sistema, problemas financeiros no país todo, aconteceram alguns atrasos. Os kits vão sair, que era para o ano passado, vão sair. A gente está com dificuldade, já está comprado, aqui a gente não consegue pagar, por conta desse negócio de mudança de codec e tudo, os tablets que vão acompanhar, não é isso?
Notebooks. Os notebooks, eu toda fala tablet, eu nunca sei se é tablet ou notebook. Bom, os notebooks já estão aqui, a gente não conseguiu ainda pagar, por conta de adequação ao novo Código. E os kits, que como a gente foi falado lá no encontro, são apenas atrativos, não é a proposta da sala de ciência, é um atrativo. Por isso que vai ter 2 kits para cada um, 2 kits para cada um. É isso. Esse a gente vai ter que repetir o pedido. Eu já estou providenciando, porque não deu certo com essas mudanças, acabou que perdido ano passado o pedido. Mas já tem os notebooks e nós estamos repetindo o pedido dos kits. Mais alguma coisa antes quer falar? Tem pergunta? Não tem? Podemos encerrar? A respeito dos kits, nós temos o Arduino, né, também do processo de compras, e para o ano que vem já está no nosso planejamento o kit Ato. Né? Não daquele tamanho que vocês viram ali a Gabi abraçando, uma coisa um pouco mais humilde, mas a gente está já com isso no nosso planejamento. É um kit para 5 pessoas, mas ele tem tudo, né? Dá para fazer todos os projetos que ele propõe e a pessoa pensar. Ele é mais interativo e mais amigável, porque a programação é, como eles dizem, iconográfica, é isso? Tem uma palavra que acho que é isso. Iconográfica. A gente... Qual? O outro kit é enorme. É uma sala inteira só para o kit. A gente já tem problema de espaço? Mais alguma coisa? Claro. Não, só para primeiro esclarecer, né? Esses kits são para as salas de ciências, então o pessoal que não tem sala de ciências, São Paulo, Piauí, Minas, a gente pode dar algum tipo de ajuda, a gente pode dar algum tipo de assessoria, consultoria, conversa, trabalho, enfim. Mas, em princípio, os kits eles estão voltados apenas para as salas, né? Até por uma questão de quantidade, né? Quer dizer, a gente comprou a quantidade relativa à quantidade de salas que a gente tem, 17. Mas nada impede que a gente possa fazer trabalho junto com quem não tem sala. Minas, São Paulo, Piauí, enfim, todo mundo que está online, Bahia, né? É só para deixar claro que esses kits, eles têm uma destinação. Uma outra coisa que a gente pode pensar é juntar 2 coisas. Então, a gente pode fazer um clube de ciências junto com o Espaço Maker. Ou fazer um Espaço Maker dentro de um clube de ciências. Então, a gente já veio com essa proposta desde o ano passado, a gente discutiu isso no nosso encontro em junho, lá do ano passado, lá no Pantanal, que os clubes de ciências, eles são espaços muito legais para você discutir algumas questões de âmbito local, né? Porque pensa-se nos clubes de ciências como uma coisa onde vai fazer uns experimentos. E, na verdade, os clubes de ciências são espaços de discussão de questões locais, né? Problemas locais, né? Situações locais, problema de água, desmatamento, trânsito, febre amarela, né? Por que o macaco morreu? Morreu porque estava contaminado. A gente teve essa discussão aqui no Rio, que agora está com a febre amarela, chegou até nós, né? Até a área urbana do Rio de Janeiro. Mas já desde alguns anos que a gente já tem visto aí os macacos morrendo, né? Muitos foram para análise, para saber a causa, tal, se tinha alguém matando os macacos. Então, os clubes de ciências estão aí para discutir isso.
E a gente pode tentar juntar as duas coisas, né? O clube de ciências com o espaço maker. Tendo um espaço maker dentro do clube de ciências, né? E aí, eu acho que um dos grandes baratos do espaço maker é você juntar pessoas de todas as idades e pessoas de todo tipo de formação. Então, você pode trazer um mecânico de automóvel, quer dizer, o cara que não tem formação formal, né, mas que sabe muito sobre mecânica, né? Ou um marceneiro, ou um bombeiro hidráulico, né? Ou costureira, enfim, todo tipo de pessoa que detém um saber não formalizado, quer dizer, não é um cara que estudou, mas que conhece aquilo ali profundamente, e juntar com o físico, o químico, o doutor, a criança, né? A dona de casa, né? O espaço maker é um espaço democrático, é um espaço onde cabem todos, né? Desde que você quer, primeiro, trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, né? E fazer trocas, né? Então, no SESC existe, de uma maneira geral, briga por espaço, né? Então, vamos aproveitar aí os espaços, vamos fazer um espaço multi, vamos pegar o pessoal da cultura, educação, né? E vamos fazer um espaço multi, né? Assistência, né? Trabalho com grupo, trabalho comunitário. Vamos pegar e vamos fazer um espaço multi, né? E vamos trabalhar junto, porque ele serve para todos, né? Então, eu acho que esse tema, a questão dos espaços maker, dos espaços de livre criação, eles servem para todos os grupos do SESC, todas as áreas do SESC, né? Podem trabalhar em conjunto, né? Então, eu acho que esse é um tema que a gente podia aproveitar para fazer os trabalhos mais integrados, né? Complementando aí, o Anderson vai retornar a palavra, mas complementando, na visita ao Lab, que é esse espaço maker aqui de Botafogo, no Rio, teve um projeto que eu particularmente achei muito interessante, que foram dois projetos, né? Um grupo criou uma bicicleta de bambu, isso nem é novidade, já existem outros, mas criada dentro do espaço. Outro grupo de robótica, de automação, fez um equipamento para medir poluição. O que eles fizeram? Juntou um no outro, a bicicleta saía pelos bairros, medindo a poluição por bairro. Acaba sendo um serviço público, né? Só que o pessoal de São Paulo que fez um comentário interessante. Para esses espaços deve ser bem difícil achar mediadores, né? Eu acredito que sim. Talvez aí entre a questão dos cursos, né? Porque muitas vezes os mediadores eles estão muito mais para estimular a criatividade, né? Ou tentar arrumar algum tipo de solução do que propriamente para mediar, né? Eu acho, eu não sei, eu nunca trabalhei dentro de um espaço desse, eu não sou um conhecedor profundo. Mas o que eu acho é o seguinte, é que o mediador, se ele não conseguir resolver, ele vai tentar buscar alguém que resolva, né? Essa é a função do mediador, ter um conhecimento mais generalizado para fazer a articulação, né? Entre os grupos que frequentam o espaço maker, porque às vezes você tem um grupo que frequenta num determinado dia, num determinado horário, e você tem nesse outro grupo o cara que pode ser a solução para o problema de um outro grupo. Então você faz a articulação. Eu acho que é esse o papel que o mediador tem que ter, né? De ser um articulador e de ser uma pessoa que tenha a visão do todo, né? O que nem sempre é fácil. Eu acho que a dificuldade está muito mais por aí do que ter necessariamente que saber, né? De todos os assuntos. Ele tem que ter mais ou menos uma visão do todo, do que se passa, do que os grupos estão fazendo, de quais são as dificuldades que eles vêm enfrentando. Ou seja, ele tem que acompanhar o trabalho, né?
Alguém mais? Temos aqui Joinville. Acredito que seja a Ana. Boa tarde, Ana. Conheci alguns espaços e me preocupo com a questão da segurança. Como iremos tratar desse assunto? Por exemplo, se um aluno do clube machucar seu dedo com um martelo ou o próprio monitor, teremos um contrato diferenciado para essa atividade? Eu acho que isso é coisa para faz discussão. Agora, todos os espaços maker têm isso como exigência. Tem que ter, que é o nome do equipamento pessoal, EPS. Tem que ter EPS, isso vai que ter. Não sei se chega a esse nível aí de ter o que pediu? Um contrato, né? Não sei, talvez. A esse respeito, a Samanta, aqui de Santa Catarina mesmo, está colocando, acho que com alguma propriedade, tem algo de similar entre os dois espaços. No laboratório tem risco, tem normas, regras, EPI, essas coisas todas. Esse conceito de espaço maker é algo relativamente novo, né? Bem mais novo que de laboratório. Então, certos detalhes vão sempre gerar a necessidade de alguma pesquisa junto a outros núcleos, por exemplo, um RH, para ver essa questão de contrato. Mas, no âmbito geral, eu diria que, claro, o risco é diferente, um martelo, mas, por exemplo, acidentes acontecem com crianças nas escolas também, elas caem e se machucam. Então, deve ter uma similaridade na forma de abordar essas circunstâncias. Tem seguro, né, essas coisas todas. Um outro ponto também importante é que o mediador, a gente está falando aqui várias atribuições dele, o mediador dessa sala, ele, por exemplo, tem que ter esse golpe de vista. Então, em determinadas atividades, para uma criança, não vai caber o uso do martelo. Né? Tem que olhar a propriedade da faixa de idade em relação à atividade que está sendo proposta, requerida pelo grupo de crianças, por exemplo. Né? E aí contrapor outras ideias que não incluam o risco de usar, por exemplo, um serrote, né? ou um martelo. Então, essas são coisas que a gente tem que, de um lado, temos que observar, pesquisar, por outro, também tem a questão do bom senso, né? E aí, no caso da pessoa que está lá no ambiente como responsável. Bom, todo laboratório, eu já trabalhei em laboratório como mediador de laboratório, tanto para aluno de faculdade quanto para aluno de ensino fundamental e ensino médio, e a gente teve acidente com adulto, com criança, com adolescente. O que a gente tenta fazer sempre é minimizar o risco e, quando existe o acidente, é minimizar o acidente também. Então, como era um laboratório, a gente trabalhava com reagente diluído, né? Já teve caso do sujeito pipetar lá, estava pipetando um hidróxido de sódio, o cara deu um tapa nas costas dele, o cara engoliu o hidróxido de sódio, né? Mas era um hidróxido de sódio diluído, né? Então a gente rapidamente demos leite de magnésia, né? Que neutraliza, né? Não causou nenhum acidente, a não ser o susto, né? Então a gente tenta minimizar o problema, né? No caso de um laboratório de química, trabalhando com diluição. É óbvio que não dá para ter uma serra menos afiada, ou um martelo que machuque menos, né? Mas aí você vai ter alguém orientando, ou, né, alguém de mais idade para fazer, o que não garante que o acidente não ocorra com o cara de maior idade, né? Então, assim, tem risco, né? Mas sair de casa tem risco. Né? Tomar banho tem risco, você pode escorregar no sabonete. Então, se você for pensar dessa forma, a gente fica na cama mesmo acreditando que um raio pode cair na sua cama, né? Ou o teto pode cair na sua cabeça. Agora, a ideia é sempre você tentar minimizar, né? O SESC tem seguro nas suas escolas, acredito eu, né? Você pode
fazer um seguro para as pessoas que trabalharem, né, dentro desse espaço. Esse seguro pode ser cobrado. Não sei. Acho que a gente nem perguntou isso lá no OLAB, né? Se alguém tem esse tipo de informação, podia até passar para a gente. Não foi uma coisa que a gente tenha perguntado ou que tenha passado pela nossa cabeça. Pelo menos não passou pela minha cabeça. Mas certamente vai ficar na lista de perguntas. Não. Em visitas, né? Mais alguém? A Aline, acho que é a Aline que está aí em Sergipe, né? Ela fala aqui, em Sergipe. Na nossa sala de ciências temos materiais diversos e ferramentas que utilizamos, como também deixamos os alunos manipularem. Mas cabe a nós, durante as atividades, analisar o que cada grupo pode fazer de acordo com a faixa etária. Eu acho que é por aí. Bom senso e canja de galinha nunca fez mal a ninguém, né? Eu fiquei curiosa quanto à organização dos espaços. Existe um critério? Porque eu vi na foto que a Gabriela estava, que tinham várias caixinhas, né, os materiais estavam organizados por cor. Aí a minha pergunta é se existe um critério nesses espaços, porque em escola a gente usa muito sucatário, né? Aí você vai classificando, vai organizando, inclusive com as crianças, com os jovens. Agora, nesse espaço que existe uma organização, existe um critério, como é que é? Como nós mostramos ali nas fotos, cada um monta de acordo com as suas necessidades. Aquele que a Gabriela estava ali abraçada, todas aquelas peças faziam parte de um conjunto, por isso que elas estão bonitinhas em caixinhas. É lógico que no espaço maker tem que ter uma organização. Área de costura, área de eletrônica, área de marcenaria, tem alguma separação, inclusive peças também. Tem um ali que é uma mesa enorme de vidro, esse eu acho que é até do OLAB. E as peças ficam embaixo daquele vidro, é bem interessante também. A Gabriela quer complementar. Aquela mesa que eu estou abraçando, ali os materiais estavam divididos por tamanho, por cor, cada um servia para alguma coisa, era diferente, entendeu? Por isso que estava separadinho, até para ficar mais fácil da pessoa achar, né? Eu preciso de uma roda. Imagina aquilo ali tudo embolado. A pessoa até achar a roda, já acabou o dia, porque é muita coisa. Então, por isso que eles fizeram isso por uma questão mesmo de organização, mas não tem nenhum critério. Ainda no propósito da questão aqui levantada pela Marcinha, a Samanta de Santa Catarina está falando, a Gabi e o Renato já colocaram ali, que a separação por cor do kit era só por causa dos tipos de peça. Peças iguais ficam juntas nos mesmos, aquelas caixinhas ali plásticas, né? E Joinville, a Ana, eu acho que ela está se referindo ao espaço que eu visitei com ela, da Federal de Santa Catarina, lá em Joinville mesmo. Os espaços que existem em Joinville são iguais a oficinas mesmo. Uma bancada no meio e em volta ferramentas, tudo bem rústico. Geralmente são bem rústicos. Até para poder trabalhar, bater, quebrar, furar. Sesc Bahia está fazendo uma pergunta. Esses espaços inicialmente farão parte da sala de ciências, correto? Não necessariamente. Você pode ter um espaço maker sem ter sala de ciências. Em função disso, as unidades que ainda irão implantar a sala de ciências terão como prever uma certa ampliação do espaço físico? Sim. Por que a gente recomenda que haja um trabalho casado entre a sala de ciências e o espaço maker? É só uma recomendação. Por quê? Porque toda sala de ciências tem um responsável técnico, tem uma pessoa que faz a coordenação do trabalho. Toda sala de ciências já tem mediador voltado para a sala de ciências, né? Então, isso é um facilitador do trabalho. Mas você pode partir
direto para um espaço maker, desde que você tenha uma sala disponível e uma pessoa disponível para estar mediando o trabalho. Não é essa pessoa que vai fazer todo o trabalho, ele vai mediar o trabalho. Você tem um marceneiro na sua unidade, você vai trazer o marceneiro para passar algum tempo orientando o trabalho, se assim as crianças, as pessoas, os adultos, os grupos, direcionarem o seu trabalho para isso. Você vai trazer um eletricista, se houver necessidade. Tudo isso o SESC tem dentro da sua unidade, né? Precisa de alguém para dar um curso de robótica. Legal, você vai procurar alguém para fazer esse curso, né? Ou o SESC vai pagar, ou cada um vai pagar. Se você estiver trabalhando com grupos de baixa renda, provavelmente o SESC vai ter que arcar com essa despesa. Ou você vai procurar um pai de algum aluno da escola. Ou seja, você não necessariamente tem que pagar isso. Você pode estar articulado, não é isso? Dentro do SESC. Alguém da área de informática, né, dentro do SESC, ou fora do SESC, que conhece alguém. Ou seja, é possível você fazer um espaço maker sem necessariamente ter uma sala de ciências. Eu acho que a sala de ciências facilita pela coordenação, né, de um trabalho que já está em andamento há alguns anos, né? Mas não é obrigado, né, vamos dizer assim. Né? A gente vai até encarar o espaço maker como uma sala de ciências, né? Se quiser ficar vinculado ao SESC Ciência, óbvio. Né? Complementando aqui que o Anderson falou, uma coisa que a gente tem observado, que esses espaços makers, naturalmente, eles atraem essas pessoas que têm esse espírito colaborativo, de dividir, de compartilhar, Tá longe do microfone? Eu fico mexendo no microfone. É difícil, tem que segurar minha mão. É isso. O espaço naturalmente atrai essas pessoas. Então, tem essa vantagem também. O SESC vai em busca, mas também alguns vão aparecer, né? Sabendo do espaço, aparece. Porque por que o Anderson até falou em clube, a maioria deles vira um clube. Acaba sendo um clube de ciência. Tudo aí, o Anderson vai falar mais. Não, só respondendo Sergipe, gostaria de saber se daria para fazer o espaço na sala de Sergipe. A gente teve aí em Sergipe, né, eu e Gabi, agora mês passado, montando a exposição, né, a gente está batalhando pela obra da sala já há algum tempo, Aline. Então, assim, primeiro faz a obra, né, corre atrás da obra, depois a gente pensa se dá para fazer. Eu acho que é um espaço pequeno. Agora, a gente pode pensar lá na brinquedoteca, né? A gente vai roubar um pedacinho lá do nosso amigo, mas seria um espaço muito legal para a gente fazer. Quem sabe até a gente não consegue juntar a sala com a brinquedoteca, né? E fazer um espaço maker ali naquela brinquedoteca. É possível, né? Acho que na sala só, eu acho difícil, mesmo depois da obra, né? Mas quem tem que avaliar isso melhor são vocês. Eu não faria, porque você não teria nenhuma coisa nem outra. Nenhum espaço maker, nenhuma sala de ciências. A não ser que você queira transformar a sua sala de ciências num espaço maker, né? Abandonando o trabalho da sala de ciências estrito senso. Né? Mas não vejo nenhum problema de você conversar com o pessoal da brinquedoteca e tentar uma parceria para fazer um espaço maker lá. Só que a Aline já está avisando que a obra está prevista para o meio do ano, Anderson, e que vocês já roubaram o espaço da brinquedoteca para a valise, né? Já está virando hábito isso aí. Bom, ele está lembrando aqui, Aline, o verso velho ditado: pedir, Deus deixou.
São Paulo está fazendo aqui um comentário bem bacana, olha só. Um espaço de contação de histórias, com construção de personagens, com cataria, seria um espaço maker, sem nenhuma dúvida, São Paulo. Eu ainda digo mais, assim, dá para fazer uma integração muito legal, inclusive com as sugestões que passaram ali nos slides da Gabi e do Renato, que é, por exemplo, o figurino do contador de história, ou um pequeno cenário para ele trabalhar, pode sair das atividades do espaço maker. Então, está totalmente no conceito de integração, de núcleo de atividade. É bacana. Eu gosto das duas coisas. Eu gosto do espaço maker, gosto da contação de histórias. Dá muito samba isso, vai ficar legal. E dentro da brinquedoteca lá de Sergipe tem um contador de histórias maravilhoso, né? Que é o Luciano, que a gente está tentando trazer. Ele roubar da Aline um pouquinho. E aí a gente podia até fazer ponte aí, a gente não necessariamente, mas entre São Paulo e Sergipe, né? Porque, pelo visto, vocês devem ter um grupo de contador de história bem legal aí. E a gente montou uma exposição lá em Sergipe sobre a origem do homem. E como é o nome dele, Gabi? Você lembra? Luciano. O Luciano fez um trabalho de contação de história no treinamento para os mediadores maravilhoso, né? Então, acho que valeria a pena aí o pessoal de São Paulo fazer o contato com o pessoal de Sergipe. Qualquer coisa pode mandar aqui para nós, que depois a gente repassa para o pessoal de Sergipe. E dá para juntar aí espaço maker, poesia, na contação de história, corte e costura para fazer um avental, onde você vai colocar as sucatas, os brinquedos para contar a história. Ou seja, dá para juntar aí um monte de coisa, né? Figurino, cenário, e dá um sambão, né? Dá um sambão. Eu acho que juntar arte com ciência não tem coisa melhor, né? É a fome com a vontade de comer. Olha, rapaz, o pessoal está viajando aqui, está bem sala de ciências isso, já estão propondo fazer até sarau junto do espaço maker e tudo mais, então o negócio está bom. A gente embarca em todas, não tem isso, não é limite não, mas perguntas agora a gente não tem, nós não temos nenhuma. Vocês vão seguir mais um pouquinho. Mais perguntas aí, gente? Bom, não tem mais perguntas? Então, vamos encerrar? Tá, mais uma observação do Alexandre. Acho que tem vale a pena a gente ainda fazer uns comentários aqui, voltando um pouco ao assunto, descansando um pouco a mente dessas ideias todas. Acho que eu anotei aqui 2 pontos interessantes aqui da apresentação do Renato e da Gabi. Uma é a questão de que não precisa ter equipamentos caros, né? Esse foi um ponto que a gente, inclusive desde o nosso encontro ano passado lá no Pantanal, no encontro dos coordenadores, várias vezes a gente viu essa associação de ideias, impressora 3D, máquina de corte, essas coisas todas. E a gente está vendo aqui que o conceito de espaço de livre criação, ele permite a utilização de coisas muito mais baratas, acessíveis, sem que em nenhum momento signifique uma redução do campo de atividades que podem ser desenvolvidas ali. A impressora 3D é um equipamento caro, demanda manutenção, então tem que ter um planejamento aí de longo prazo, não é apenas comprar, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está cheio de exemplos de instituições, inclusive de ensino, que adquiriram esses equipamentos e estão até hoje guardados porque não tem dinheiro nem para instalar, quanto mais para fazer a manutenção que um equipamento desse porte aí demanda, né? Um outro ponto, e aí a gente já falou um pouquinho, eu vou ser bem rápido, mas só lembrar, porque eu acho que é importante para a gente, que essa integração interna entre os núcleos do SESC, as escolas, o pessoal da cultura, no momento em que eles, na apresentação, falaram de produção de cenários e figurinos, e que a gente acabou voltando agora, né, espontaneamente, por conta da contação de história. Acho que é um campo que vale, de fato, a pena investir,
de não ficar nessa situação que eu considero até, vamos pôr entre aspas, né, mas eu considero pobre associar a sala de ciências à robótica, simplesmente. Tem muita coisa que pode ser realizada ali, e dessa aproximação com esses núcleos internos, certamente vão surgir um elenco de ideias aí muito extenso para dar fôlego para muitos anos de trabalho de espaço maker, de sala de ciências e tudo mais. Agora, bombou de perguntas aqui. Estou dividindo com o Andres, só um minuto. Há uma pergunta aqui do pessoal de Santa Catarina perguntando que cabe um reforço do papel de cada um desses espaços. Qual o papel da sala, qual o papel do espaço maker, o que diferencia os dois. Eu vou usar aqui uma metáfora. A sala de ciências seria uma educação formal e o espaço maker uma educação informal. Ou seja, a sala de ciências, ela atende grupos de escola, né, dentro de uma atividade já mais ou menos definida, né? Ou seja, é a sala que define o que o sujeito vai vivenciar, né? Ou seja, está com a exposição Valise lá em Sergipe, o sujeito vai lá, vai visitar a exposição Valise Rastros Evolutivos. Ele não vai chegar lá e vai falar, mas eu quero ver a exposição, quero ver uma exposição sobre física. Não, então vai para outro lugar. Aqui não, aqui você vai ver a exposição que está aqui, é o acervo que está aqui. No espaço maker, não. No espaço maker, quem dá o tom é o sujeito que vai, é aquele grupo que está trabalhando lá naquele dia, naquele horário. Então, é mais ou menos essa a diferença. Dá para casar os dois? Claro que dá para casar os dois. A gente tinha a intenção de montar o nosso primeiro espaço maker em Castanhal, esse ano, né? Lá com a Leandra. A Leandra tem um espacinho lá atrás que a gente imaginou que daria um ótimo espaço maker. Ou aquela outra sala que a gente usa para fazer a formação dos mediadores, né? Palestra, ação, filme e tal. Enfim, eu acho que na sala de Castanhal daria para a gente fazer um bom espaço maker, né? A gente ainda não sabe como é que as coisas vão se desenvolver, mas se a Leandra está por aí, tá nos planos. Ceará falou não sei o que aqui, deixa eu voltar para o Ceará ou você pega o Ceará? A sala de Fortaleza, recentemente, ganhamos um novo espaço. Uma sala de aula que antes era da educação infantil. Estamos utilizando para a produção de materiais e para a realização de oficinas. Está sendo interessante e alinhado com o que estamos conversando. É isso, tem uma sala, né, coloca uns materiais lá, coloca umas sucatas, né, coloca umas ferramentas e vamos tentando trabalhar com o que a gente tem. Infelizmente, a palavra de ordem é corte, né? Então, assim, muitas das coisas que a gente tinha planejado, a gente teve que colocar um pé no freio, né? Porque a gente está dando prioridade para outras coisas, né? Agora, mais uma vez, pedir, Deus deixou. Então, esse ano a gente recebeu uma série de demandas dos departamentos regionais. Por exemplo, o Amazonas pediu coisa, eu fiz parecer do Amazonas ontem, não foi? Então, eu fiz parecer os pedidos que o Amazonas fez. Todos os regionais estão fazendo pedidos. Para 2018, isso vai voltar a ocorrer. Então, a gente pode pensar nisso, de fazer uma proposta integrada entre educação, cultura, lazer, ação social, enfim, né? E fazer um projeto de um espaço maker, né? Tendo sala de ciências, não tendo sala de ciências, o que importa, né? Eu acho que o que importa é a gente trabalhar junto, né? Trabalhar essa questão que eu acho que é fundamental, né? Criatividade vale para qualquer coisa. Qualquer área da sua vida você tem que ser criativo, né? E esse é um espaço exatamente voltado para isso, né? Felizmente,
A ciência permite muito isso, né? A arte também permite muito isso. Eu acho que dá para juntar as duas coisas, né? Acho que vai. Então, vou Edgley contigo. Mas antes de Edgley está ansioso aqui, fez 338 perguntas, mas antes dele ainda tem aqui, Joinville, as ferramentas compramos com o modelo A da sala. Tem um modelo A. Tem um modelo A. Ó, resumiu bem o André agora. Tem dinheiro, compra. Agora Paraíba. Tem uma série de questões aqui. Depois desse PTV, qual será a próxima atividade? Uma coisa de cada vez, depois a gente vai anunciar a próxima. Espera aí. A proposta do Espaço Maker será através de demanda. Essa demanda ela já começou com o projeto da robótica, né? Então ela vai dar prosseguimento para 2018 com um complemento aos kits. Não, esse é Sergipe, vou passar para você depois. Ainda tem mais uma aqui do Edgley. O nosso problema não é espaço, mas o conceito precisa de um espaço formal. O Andres falou disso aqui em umas duas ocasiões, mas é sempre bom reforçar. Não necessariamente, Edgley. Para você, eu não conheço a Gravatar, o Andres já foi, ele conhece bem. Mas se você tem um espaço, então você pode duplicar, ter ele conjugado à sala de ciências ou próximo e tudo mais. Se não, nada impede que os dois ocorram no mesmo espaço, se as dimensões comportam. Para não acontecer como o Andres comentou aqui ainda há pouco, você ficar com um híbrido que não seja nem uma sala de ciências, nem um espaço maker. Esse é o cuidado que você precisa ter. Ok? Paraíba cabe, Sergipe não. Sergipe. Não, Edgley, não precisa de um espaço formal. Você pode ter dentro do seu espaço da sala, porque você tem um espaço legal para sua sala. Então você pode ou reservar uma parte da sua sala para você ter um espaço maker, ou isso pode estar espalhado pelas paredes, as ferramentas, enfim, desde que você tenha uma bancada para trabalhar. Talvez você não tenha espaço para ter lá dentro máquina de costura, material para silk screen, não sei o que. Talvez não. Talvez você precise de um espaço formal. Mas você pode ter dentro da sala, não é? Um espaço dela ou na própria sala como um todo, que você tenha ferramentas aonde você venha trabalhar. A questão é, então você na segunda-feira à tarde e na quarta-feira à tarde e na terça de manhã e na quinta de manhã você não vai atender escola. Você vai ter grupos de trabalho em relação ao espaço maker. Eu acho que talvez essa seja a questão, né? Como é o mesmo espaço, você não vai poder atender escola, né, nos dias que você tem grupo de trabalho, né? Daí o interessante é você ter um espaço diferenciado, né? No caso de Castanhal, dá para eu fazer atendimento na sala e ter um grupo trabalhando lá no fundo, né? Porque são espaços completamente separados, tem uma porta separando, né? E dá para esse grupo entrar e sair sem que atrapalhe a visita do grupo que esteja na sala. Porque é uma sala muito grande. E é um espaço à parte, é um espaço que está separado por uma porta. No seu caso, não, né? A não ser que a gente use aquela sala ao lado, onde você tem o seu escritório, né? A sua sala de responsável técnico. Então, é possível? Mas você, de uma certa forma, perde em algum momento. O ideal é que você tenha um espaço à parte. O ideal é contíguo, né? Ao lado, em cima, embaixo, do lado, junto por porta, né? Enfim, algum tipo de ligação, né, entre as duas coisas, até para facilitar o trabalho do responsável técnico. O ideal é que, inclusive, seja uma outra pessoa, né? E que as duas possam trocar figurinha, porque senão sobrecarrega também o trabalho de articulação, né? Até porque no SESC a gente chupa cano e assovia, né?
Aqui hoje não é assim, eu só chupo cano, eu só assovio. Não, eu chupo cano e assovio, né? Eu troco pneu com o carro andando, né? Então, a gente faz aqui muitas coisas. Então, assim, não adianta você só acrescentar tarefa sem ter, né, gente, né? Então, o ideal é agregar a tarefa, sim, mas agregar gente também, né? Porque ninguém é de ferro, né? E aqui é todo mundo velhinho, tirando Gabi, aqui é todo mundo velhinho, a gente já está cansado, né, de tarefa. Essa foi boa. Desafio é desafio. Boa tarde, meu amigo. Desafio. Lançamos o desafio aqui, te provocou você, foi de só entra no IPTV do Léo. A demonstração explícita de seu meio direito deu um abraço dele. Valeu, meu amigo. Boa tarde. Tem que falar alto, meu filho, fala alto. Tá baixo. Desligado. Não, tá desligado. Então, tá sem som. Vai. Sem som. Valeu a tentativa. Tá sem som, amigo, tá sem som. Tu só fala no negócio do teu amiguinho Léo, né? Os amigos antigos você abandonou todos. Tá roxo. Não tá não. Sem som lá. Fica pra próxima. Fica devendo. Isso é a vingança do som. E aí? Mais alguma coisa? Não tem mais ninguém para falar? Não. Encerramos? Pode encerrar. Bom, se alguém tem mais algum comentário, senão nós vamos encerrar. Eu acho que foi bem produtivo a proposta que discutir, já apareceram novas questões. A Márcia vai falar, só um minutinho. Olá, pessoas. Para quem não me conhece, sou a Márcia Pena, Núcleo de Formação Continuada. Só queria lembrar que nós abrimos um ambiente virtual de aprendizagem com essa ação da formação de coordenadores, assessores e técnicos responsáveis pelas salas de ciências. E, enfim, vocês podem estar participando. A gente vai colocar o PowerPoint da Gabriela, do pessoal da equipe do Sesc Ciências. Também vou abrir um fórum de discussão. Eu acho que todas essas experiências, essas dúvidas, é algo que vocês queiram acrescentar à nossa conversa de hoje, eu acho que será muito bem-vindo, né? Às vezes a gente não lembra de estar colocando na hora, né, da videoconferência, mas no decorrer do trabalho de vocês podem estar pensando, elaborando, trocando outras ideias. Às vezes o regional tem um espaço menor e o outro também tem, mas aí encontra uma solução interessante, então acho que vale a experiência de vocês estarem trocando. Eu acho que esse também é o objetivo do Espaço Maker, mas que a gente também crie esse espaço no ambiente virtual de aprendizagem, né? Aproveitando aí as tecnologias, as novas tecnologias que o Sesc dispõe. Então, eu vou estar alimentando sempre esse espaço. Então, eu espero que vocês possam estar participando. O link é muito simples, é RDT, tá? RDT, R de rato, RD de dado, T de tatu, rdt.sesc.com.br. É só vocês colocarem, tem no ambiente, está escrito assim, acesso, você clica em acesso, aí usuário, vocês colocam o e-mail de vocês. Meninos, pode colocar o AVA só para eu exemplificar? Agora não. Tá, a gente vai se falando. Então, rdt.sesc.com.br, o usuário é o e-mail de vocês e a senha.
Ó, a senha para ninguém esquecer. É RDT 123. RDT 123. Aí, o ambiente vai pedir para trocar a senha, e vocês troquem a senha, obviamente, que é mais seguro, enfim. Então, é bem simples, a gente vai colocar textos, quem tiver links relacionados a esse espaço e as experiências que vocês possam estar trocando. Obrigada. Antes da gente ver se o Edgley vai conseguir falar, eu só queria fazer um convite. São Paulo, Minas, Bahia, Piauí, Mato Grosso, enfim, o pessoal que não tem sala de ciências, a gente tem um Facebook, não é isso? Sala de Ciências. Então, vocês podem acessar o nosso Facebook, e aí a gente adiciona vocês, e aí vocês têm uma ideia da nossa programação anual, para o pessoal que não tem sala. A gente está sempre disponibilizando uns filmes, a nossa programação, a programação do IPTV, ou dos IPTVs que vem pela frente. Vai ter um show de ciências aí maneiro, que vem por aí. Enfim, vai ter alguma coisa bem legal. E aí, quem sabe, a gente pode... Depois eu passo por lá. E depois a gente vai publicar a nova programação atualizada, porque a gente teve que fazer algumas alterações em função do cancelamento de umas ações por conta dos assessores que não puderam estar presentes. Tá. A nova programação já está lá no ambiente virtual, mas eu vou publicar no nosso, porque a gente atualizou alguma coisa hoje, já consegui fechar alguma coisa hoje, e a gente ainda tem mais uma em aberto. A data está fechada, mas a gente ainda não tem a temática, né? Gabi parece que quer falar alguma coisa. Não, espera o Edgley ou fala agora? Não, é rapidinho, só um negócio. Então fala, Gabi. Eu só queria falar que o nosso grupo é fechado. Melhorou? Então tem que adicionar um de nós para ele conseguir tá ouvindo agora? Do grupo. É isso. Mas Bahia na Paraíba, valeu. Eu gostei do desafio, né? Eu só apareci quando era do Léo, né? Pode ser Renato, mas não, eu apareço também quando era Salu, tá, né? Gabriela Pessoa e Alexandre Bar. Então tem que pedir para ser adicionado por qualquer um de nós. Só para contribuir com essa questão, a questão é que nós temos um espaço que nós temos, chama Sesc Bio. É uma casa que tinha no terreno, e nós desenvolvemos já a questão da botânica. Mas na área, em frente à casa, tem uma área, a colega que está aí, ela plantou uma árvore, ela e a Rosa Helena. Eles plantaram uma árvore lá quando foram na semana pedagógica. O espaço lá é bem agradável, e nós... Alexandre, você vem, Alexandre, não se preocupe não. Tá? Então, nós temos umas mesas, né, e o pessoal, o estagiário está aqui comigo, o Matheus de Biologia. Então a ideia é que a sala seja o espaço, digamos assim, de exposição, mas nesse espaço do Sesc Bio é onde nós pretendemos desenvolver atividades de criatividade. Inclusive tudo que tem nesse espaço, tanto a Rosa Helena como, esqueci, Márcia Pena, que está aí, elas viram que tudo lá foi concebido a partir daquilo que a gente chama de que lixo é quase nada, né? É o vaso que não prestava mais, virou um jarro de planta, tá? O balde que você ia jogar fora porque você não usa mais, a gente fez composteira e por aí vai. Mas a ideia é nós trazermos as pessoas, as crianças principalmente, para criarem, digamos assim, soluções para o dia a dia, tá? Dessa questão. O kit, né, Alexandre? O final do ano foi bem estressante, a gente, na troca de documentos para o kit. A ideia do kit, quando vier, a gente desenvolve na sala, mas
essa parte de criatividade, ela vai para o espaço Sesc Bio, até porque na sala nós temos espaço. E a ideia é essa mesmo, nós fazemos programações para que todo mundo tenha o seu espaço. Quando tiver com exposição montada, nada é feito na sala. A sala é especificamente para exposições. Mas entre uma exposição e outra, a gente pode criar atividades nesse sentido de dar sequência ao trabalho, né? Nós não queremos só o espaço maker, nós queremos a ciência, nós queremos o compromisso com a educação para todos. E aí a ideia é que o espaço seja democrático e acessível para todas as faixas etárias, e inclusive com aquela questão da acessibilidade que a gente viu ano passado lá no encontro, né? A gente não deve esquecer isso, nós devemos incluir as pessoas nessas questões, tá? Então a ideia é essa. Eu agradeço a oportunidade de revê-los, né? Já que o nosso grupo do Facebook é bem movimentado e o WhatsApp, mas a ideia é essa, tá bom? Só uma observação antes da gente passar a bola lá para a Gabi e para o Renato para eles encerrarem. É só mulher que tem árvore, né? O pessoal que trabalhou desde o início com o Sesc da Paraíba, eu que carreguei coco nas costas, eu não tenho árvore, né? É só a mulher que tem, é só a Carol que tem e as meninas, né? A gente é mão de obra barata, né? Não ganha nada. Pode responder? Ao vivo, para o Brasil todo. Se pode falar a senha, né? Então pode responder. Na próxima vez que você, ou Alexandre, qualquer um que vier, o lema, lembra que eu disse lá no Pantanal, né? O lema é visitou, plantou. Lembra da história? Você de lá para cá não veio nos visitar. A Rosa e a Márcia, elas estavam na semana pedagógica. Elas sabem que foi feita uma programação exclusiva para que todos os professores que estavam presentes na semana pedagógica visitassem o Sesc, né? No caso, Sala de Ciência, o Sesc Bio, e nós tínhamos que fazer uma atividade com todos. Então, todos os grupos representados, porque eram as cidades, então, em cada cidade, um grupo plantou uma árvore. O Nacional estava presente, Rosa Helena e Márcia Pena plantaram uma árvore. Quando você vier, você vai escolher a sua árvore e vai plantar. Eu garanto que vai ser uma baraúna. E vocês acham que vai ser o quê? Quero do lado da árvore da Carol. Certo. Que eu fui Desafio citada, aceito. querido. Será do lado da árvore da... falar que eu adorei visitar o espaço maravilhoso, com propostas super interessantes, fiquei encantada com o espaço, com as propostas, com as atividades que vocês proporcionam às escolas, às pessoas da comunidade, né, do entorno. Enfim, espero que a minha árvore tenha crescido, tá bom? Só pena que eu não estou podendo podar nem molhar, mas enfim, eu tenho certeza que vocês estão cuidando direitinho da árvore. Um beijo, tchau. Certo, sua árvore, a árvore da Rosa, que representa a educação do Nacional, está sendo bem cuidada. A da Carol, Anderson está querendo plantar vizinho, aí eu tenho que lembrar que ela está fazendo sombra nas outras árvores, então é bom dar uma distância, porque você, mais tarde, não fique assombrado, né? Você tem que ficar no local de destaque. Eu posso dizer aqui, ó, é a árvore do coordenador, do cara que veio na Paraíba e disse, aqui nós vamos ter uma sala de ciência. Bom, alô, câmbio. Bom, agradecendo aqui a participação de todos, de uma equipe técnica aqui atrás também, que é o pessoal que faz acontecer aqui o IPTV, então tem sempre um grupo, são 6 pessoas espremidas dentro de uma salinha, ralando. Agradecer aqui a Márcia Pena, até principalmente pela ideia do espaço maker virtual, gostei disso. Muito bom. Então, agradecendo a todos, eu acho que teve bastante proveito, né? Surgiram ideias,
A proposta era essa mesmo, tentar crescer e ver o que a gente pode fazer, né? O que nós vamos ter pernas para fazer. Então, agradecendo, vou encerrar. A Gabi deve falar alguma coisa? Sério? Não, a Gabi não vai falar. Então, obrigado a presença de todos, a participação especial, sempre especial, do Edgley, apesar de ele ter ficado roxo. E por que ele ficou roxo, hein? Bom, então, obrigado, até a próxima. A próxima é quando? Não tem... Bom, vocês vão receber pelo e-mail aí, eu de cabeça não sei. Está vendo aqui? 17 de maio tem uma próxima, já tem tema, não? Elaboração de projetos de cunho científico, exposições. 17 de maio, nesse mesmo horário, né? 2h30 às 17. Então, um abraço a todos, obrigado pela presença, até a próxima.